E aí, pessoal, as finanças do Grêmio diante da crise ocasionada pela enchente no Rio Grande do Sul. Como o Grêmio vai se posicionar no mercado? Da onde vem o dinheiro do tricolor? Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Agora, viva mais vida. E o seu New Sport, o tênis que tem preço, o tênis que tem conforto e o tênis que tem performance. Precisamos recomeçar. E é preciso dizer, o Daniel, dono do Viva Mais Vida, saiu do Rio de Janeiro e veio para o Rio Grande do Sul ajudar as vítimas e tem feito ações de voluntariado muito legais. Eu sou Viva Mais Vida. Eu respeito essa empresa que cuida das coisas aqui do estado. É parceiro deste canal, é parceiro de outros aqui para apoiar o Rio Grande do Sul. Viva Mais Vida, tem o seu. Gente, hoje pela manhã eu coloquei um vídeo sobre os reforços do Grêmio. Renato disse que estaria negociando com o Rodrigo Caio, outros nomes estariam citados. E aí eu comecei a receber uma série de perguntas sobre as finanças do Grêmio diante da crise no Rio Grande do Sul. E aí é preciso que a gente posicione algumas situações importantes para o grande entendimento. Eu, por exemplo, eu moro em Porto Alegre e o meu dinheiro obrigatoriamente vem de Porto Alegre ou do Rio Grande do Sul. Eu sou muito impactado pela crise econômica que o Estado vai passar e que as pessoas estão passando. Outras empresas relacionadas a isso também. Mas o Grêmio Internacional, especialmente, e agora o Juventude também, não necessariamente tem toda a sua teia de negócio, o seu modelo de negócios baseados em negócios no Rio Grande do Sul. A grosso modo, tá? E eu falo a grosso modo porque existem umas diferenças de percentual entre um e outro. O que movimenta Grêmio e Internacional? Praticamente 50% da receita de Grêmio e Inter vem do direito de TV. O que é o direito de TV? É uma empresa do Rio de Janeiro que vende publicidade lá e que entrega um valor para que o Grêmio se remunere lá com 150 milhões, 200 milhões, não interessa o valor. Tá? Uns mais, outros menos, não tem problema. É de fora para dentro. Deste valor tem uma parcela que é do pay-per-view, que mexe com pessoas do Rio Grande do Sul. Então, o pay-per-view pode sofrer uma alteração porque é sob demanda. Então, se eu não tiver mais dinheiro para comprar o pay-per-view, eu deixo de comprar e o Grêmio deixa de receber uma parcela. Então, uma pequena parcela do direito de TV pode sim sofrer redução em razão da crise econômica, sempre considerando que o Rio Grande do Sul vai viver uma crise econômica importante em razão do tamanho do prejuízo trazido pela enchente. Ponto. Segunda linha de remuneração de um grande clube de futebol do Rio Grande do Sul: venda de jogadores. O dinheiro da venda de jogadores não sai do Rio Grande do Sul. Isso é feito pela Europa nos produtos daqui, que podem, se tu diminuir muito a parte técnica, perder valor, mas que neste momento não vai acontecer porque isso não é no curto prazo. Isso é mais no longo prazo, como já aconteceu com o próprio Grêmio em outros episódios, quando, por exemplo, caiu para a segunda divisão. Então, esta realidade é uma realidade que nos posiciona com a manutenção de grande parte, e aí nós estamos falando perto de 70% da remuneração de Grêmio Internacional, vindos de dinheiro de fora. Patrocinadores. Grêmio e Inter hoje tem patrocinadores que envolvem dinheiro regionalizado. Muitas empresas são gaúchas, essencialmente. Vou citar duas: o Banrisul e a Marquespan, que já informaram que seguirão apoiando os clubes de futebol e a comunidade. Então,
os patrocinadores, em princípio, também não sofrerão grandes modificações. E aí a gente chega no quadro social, que não a gente pode chegar no borderô. O Grêmio, por exemplo, borderô, que é renda de jogo. O Grêmio, por exemplo, não tem nenhum tipo de dificuldade com o borderô. O borderô não é do Grêmio. Não é do Grêmio. Então aqui, outro ponto também que merece o nosso pensamento. Já o quadro social, aí sim, as pessoas estão muito preocupadas com o quadro social, com a evolução do quadro social, com o que o quadro social pode determinar. Porque aqui tu mexe direto com o teu público-alvo, que é o torcedor aqui da região, que vai no estádio, que procura isso, e que nesse momento pode sim enfrentar alguma dificuldade em razão da crise econômica. Mas a gente vê, de um modo geral, que as finanças, ou a capacidade de receita, a modalidade de receita, não necessariamente ela é regionalizada. Nós temos alguns pontos regionalizados, mas não de um modo geral. Por isso é que o Grêmio continua falando em reforços como falava antes da enchente. Porque a sua estrutura, em tese, não terá grandes quebras. Diferente, por exemplo, da pandemia. Que ali se causou uma crise geral e essa crise geral acabou determinando, sim, a diminuição de receitas. Hoje não. Hoje não. É regionalizado, tem queda, tem quebra, mas essa quebra não é tão grande. Por outro lado, tem uma corrente que diz também o outro lado da moeda, que é o quê? Vai chegar de fora do Brasil, de fora do Rio Grande do Sul, muitos investimentos para o Rio Grande do Sul, em razão também da reconstrução. E isso pode também criar economicamente uma linha positiva em razão da força da comunidade solidária para ajudar o Rio Grande do Sul na construção. Então, dentro deste raciocínio, que eu fiz de forma muito simplória, apenas para mostrar para vocês por que se fala em reforços, porque muitas pessoas, como eu disse, citaram isso, dizendo, pô, como assim reforços? Nós estamos destruídos aqui, o Renato vai para a TV falar em reforços. É por isso. É por isso. A dificuldade, muitas vezes, a parte mais prática, ela, neste primeiro momento, ela não vai sofrer grandes alterações. Ela talvez sofra no longo prazo, claro que sim, mas neste curto prazo talvez não. Então me parece que não vai haver grandes modificações. Pode ter, se tu for pensar num grande investimento, como por exemplo foi o Soares, talvez tu tenha algum tipo de cuidado, mas não nesses nomes, sobretudo o nome do Rodrigo Caio, que é o nome primeiro que surgiu pela voz do Renato. A gente começa a ver que talvez não tenha grandes modificações, exatamente pelo que eu coloquei para vocês. César, Cidade de Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.